Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, amados irmãos e irmãs, para mais um dia de reflexão da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, que dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que estás no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nesse trecho podemos ver Jesus perguntando sobre o que as pessoas sabiam a respeito do Messias esperado. A resposta da primeira pergunta mostra que as pessoas não iniciadas na fé não tinham muita certeza de quem seria o Messias. Pensavam que talvez pudesse ser João Batista, que tinham conhecido pessoalmente, ou alguns dos profetas de tempos anteriores. Jesus dirigiu então a pergunta aos discípulos, que já tinham visto muitos sinais e ouvido os ensinamentos. A compreensão da identidade divina de Jesus só foi alcançada mesmo depois da ressurreição, mas ainda que sem a compreensão plena, a resposta de Pedro mostrou que os discípulos estavam no caminho certo para isso. Jesus afirmou que esse entendimento vem da graça divina. É Deus quem inspira e capacita o ser humano para reconhecer sua presença. Se Pedro teve condições de saber isso, foi porque deixou-se alcançar por Deus. Quem se deixa inspirar pelo Espírito de Deus consegue já perceber a presença divina, mesmo que ainda não plenamente. Foi essa capacidade que possibilitou a Pedro ser a alicerce sobre qual a igreja foi fundada. A base da comunidade dos que seguem Jesus é a abertura para a inspiração divina. Se a igreja busca essa atitude, será vitoriosa contra as forças do mal. As chaves do reino dos céus são símbolos do domínio e poder de condução da igreja que são dados por Jesus a quem
permanece aberto à inspiração do Espírito Santo. Mesmo o ser humano sendo imperfeito e tendo fraquezas, quando se coloca à disposição do Criador, abre caminho para que a graça divina possa conduzir sua vida. No final do trecho, Jesus manda que os discípulos não revelassem ainda aos outros sua identidade divina, mas que precaução para evitar ser preso ou causar agitação da multidão que o seguia. A intenção de Jesus era de não antecipar uma divulgação que somente deveria ser feita após sua ressurreição. Tudo deveria ser feito no tempo certo. Amados irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo. O Evangelho aqui destaca a posição de Pedro. Também podemos lembrar do posicionamento de São Paulo diante da graça de Deus, diante da sua vida a Deus direcionada. Nós, cristãos, filhos de Deus, devemos também copiar o exemplo desses homens, para que possamos a cada dia sermos dignos da graça de Deus e também perseverantes na fé. Sabemos que a vida que vivemos no dia a dia não é fácil. Temos que enfrentar por diversas situações, mas é preciso assumir com amor e alegria a graça de encontrarmos com tantas batalhas e lutas na vida, para que possamos entender o propósito de Deus para nós. E assim fez Pedro, e assim fez Paulo, que entregou a sua vida, que viveu uma negatividade antes de manifestar diante do Espírito Santo a sua abertura para que Deus falasse mais do que as suas humanidades. E assim eles fizeram o propósito de dar tudo de si para que a palavra de Deus chegasse no meio do povo. E assim somos nós, que devemos nos entregar também de corpo e alma, para que a nossa vida e a vida daqueles que nós intensificamos em nossas orações, a vida também daqueles que fazem parte da nossa história, sejam também dignificadas com a graça de um dia encontrar com o reino celestial que é o céu. E que hoje também possamos rezar pela nossa igreja, na pessoa de nosso Santo Padre o Papa, que é o nosso Pedro de hoje, pelo nosso Papa Emérito, Bento XVI, que também é o nosso Pedro, mas que agora só intercede pela igreja, e por todos os bispos do mundo inteiro, em especial o nosso bispo, que levam também a palavra de Deus para o meio do povo, com sua vida, com seus testemunhos, e por todos os padres no mundo inteiro, em especial o nosso pároco, pelas vocações sacerdotais e religiosas, pelos leigos, e por você, meu amado irmão, minha amada irmã, que também é colaborador de Cristo, que divulga a sua palavra e que os seus ensinamentos, inspirados pelo Espírito Santo, estejam sempre nos caminhos daqueles que precisam e também daqueles que já acolheram a palavra de Deus, mas que precisam de reforços diários para não deixar esta caminhada e esta vida cristã se perder em sua vida, se esfriar, mas que a cada dia possamos estar mais quentes, fervorosos, para que o trabalho a Deus continue em nós e na vida do outro, do próximo, daqueles que fazem parte da nossa história de vida. Meu amado irmão, minha amada irmã, tenham todos
um excelente e abençoado dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Bom dia, um excelente e abençoado domingo do Senhor. Dia do Senhor. Se você está cansado de sofrer, chame por Deus, Ele vai lhe socorrer. Se a vida hoje só lhe faz chorar, chame por Deus, Ele vai lhe consolar. E mesmo sendo grande o sofrimento, a angústia e a tribulação, chame por Deus e Ele acalmará teu coração. É bem menor agora a tua cruz, se comparada com aquela de Jesus. Então pra que chorar, ficar tão triste assim, se Deus pode te fazer sorrir? Chame por Deus, ninguém melhor pra cuidar de você. Se as lágrimas não param de correr, se o mundo insiste em te fazer sofrer, chame por Deus, se entregue por inteiro em suas mãos. Pra que juntar a dor e a solidão? Chame por Deus, chame por Deus, só Ele é a solução.